Hoje nós temos aqui a presença ilustre no nosso meio e nós queremos receber com a forte salva de palmas para Jesus o nosso querido pastor Antônio da Igreja Batista Betânia, lá de Maceió. E nós convidamos para ele ministrar a palavra de Deus nessa noite. E eu gostaria de convidar meu querido pastor Antônio. Aleluia, glória a Deus. Nós temos a honra hoje de estar aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo e fique à vontade, querido, viu? Que a graça e a paz seja com todos. Amém, amados? A nossa equipe, eu gostaria que todos que estão conosco se colocassem em pé, por favor. Tem uns que ainda estão estacionando o carro. Estão chegando ali o Alain, o Arthur. Muito bem. Está aí, entre eles, está o pastor Antônio Filho, o pastor Noel, de João Pessoa, faz assim, memorial de pastor Nildo, pastor Elisângela, Vida em Comunidade, a Cris. Os outros estão chegando aí, foram estacionar o veículo. Ah, chegaram. Cezino, Netão, Alain, Arthur, chegaram todos, né? Você pode sentar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Efésios capítulo 5, do versículo 1 a 14, é o recado que Deus tem para nós nessa noite. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certo disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Que o Senhor nos abençoe. Quero convidar o pastor Antônio Filho para orar, e depois da oração nós vamos ter a palavra que Deus quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai santo e amado, neste momento, Senhor Jesus, nós rendemos a Ti ações de graças e louvores, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui com a Tua igreja, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por cada ovelha que Tu trouxeste aqui na noite de hoje, ó Pai. Que a bênção do Senhor venha sobre os Teus filhos e filhas, ó Pai. E que nesta noite, ó Deus, cada um de nós tenha um coração, ó Deus, ensinável, ó Pai. Um coração para ser ministrado pela Tua palavra. Usa a vida do Teu filho, pastor Antônio, como instrumento Teu, ó Pai. Traz sobre ele uma unção especial para este momento, ó Pai. E que cada um de nós receba de Ti o Teu maná na noite de hoje. Assim nós oramos, crendo que assim o será, porque oramos no nome precioso e poderoso do Rei Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode sentar, queridos. Queridos, imensa nossa alegria, gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, aqui na igreja dos nossos discipuladores, pastor Dias Júnior, pastor Angélica, e essa irmandade tão querida, tão amorosa da plenitude, a igreja que nós aprendemos a amar e orar por vocês, e sabemos que vocês também oram por nós. Então,
a esse entrelaçamento de amor muito lindo entre nós, e a Deus toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. A palavra que Deus colocou no nosso coração foi uma palavra que eu preguei há pouco tempo em Betânia, em agosto precisamente, 2014, que tem o tema A Igreja em Alerta Vivendo em Santidade. Diga comigo, igreja. Muito bem, irmãos, nós estamos vivenciando um período muito difícil na história da igreja do Senhor. Eu creio piamente que o anticristo já está fazendo a obra dele no mundo, mas também a obra de Deus está crescendo poderosamente em todos os continentes, e a visão celular está se expandindo no mundo inteiro para a glória de Deus. Tanto a obra do anticristo está sendo suplantada pela obra de Cristo, e nós somos privilegiados, você e eu, todos nós que estamos nessa lida, nós somos privilegiados, porque o reino do Senhor está avançando, e você faz parte. E a palavra de Deus, se você ainda está apático, se você ainda está dormindo, se você ainda está cochilando, a palavra diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Deus quer discípulos e discípulas iluminados pelo Espírito Santo, pela palavra, para mover esta igreja, para mover essa cidade, este bairro, essa comunidade. É isso que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós. Deus espera uma igreja desperta, uma igreja alerta, uma igreja santa, porque, meus irmãos, igreja não é prédio, igreja somos eu, você, somos nós somos igreja, nós somos o corpo do Senhor Jesus, amém? Então não importa onde está, onde é o espaço, mas nós precisamos fazer diferença no nosso tempo. O mundo está morto e condenado, irmãos. Esse mundo está morto e condenado, e a igreja é a esperança do Senhor Jesus. Ele não deixou essa obra para os anjos, não deixou para ninguém, deixou para mim e para você, para cada um de nós. Há uma parábolazinha que diz que quando Jesus chegou ao céu, os anjos tudo querendo saber o relatório, como é que foi, como é que não foi. E aí, diz que Miguel, todo mais corajoso, disse: Senhor, qual foi o plano que o Senhor deixou na terra para a igreja? Jesus disse: eu deixei o plano A, somente um plano. Que plano é esse? Eu deixei meus discípulos, eu dei a eles a missão de dar continuidade à minha obra na terra. E aí Miguel disse: mas Senhor, o Senhor não deixou um plano B, para se eles falharem, como já falharam algumas vezes, ter o plano B? Jesus disse: não tem plano B. A minha igreja é quem vai ganhar e discipular para a glória de Deus. Portanto, irmãos queridos, nós não podemos dormir, nós não podemos nos embaraçar. Eu ouvi ali meu discipulador e eu caladinho. Nós não podemos nos embaraçar em visão A, visão B e visão C. Nós temos uma visão definida, uma visão clara, uma visão de ganhar, uma visão de discipular, uma visão de multiplicar. E nós não podemos dormir. Não deixe ser enganado por ninguém, minha irmã, meu irmão. Deus tem uma missão tremenda para você aqui na plenitude, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O mundo está perdido, está na impureza, morto na impureza, morto na prostituição, morto na cobiça. Está aí o versículo 3, ele diz isso: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, também nenhuma espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Isso é para o mundo, irmão. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos viver essa vida, queridos. O mundo está morto também na devassidão, na impureza, na idolatria, tá?
diz Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa é a situação do mundo, mas você e eu, nós somos a resposta. A nossa célula é uma resposta, irmão. A célula que Deus te confiou, meu irmão, minha irmã, é uma máquina de guerra. Ágil, leve e feroz. Toma posse disso. A tua célula é uma máquina de guerra. Ágil, leve e feroz. E através da sua célula, Deus tem lhe dado um pequeno exército que vai adentrar nas portas do inferno, nessa região, nessa cidade, para tirar homens e mulheres para Deus. Por isso a igreja tem que viver em alerta, a igreja tem que viver em santidade, irmãos, porque só aquele que vive em santidade tem autoridade sobre as hostes do mal, sobre os principados, sobre as potestades, sobre os dominadores desse mundo tenebroso. Mas a igreja em alerta não deve ser enganada. Por nada, meu irmão, minha irmã, por nada. Enganados por más companhias, tirando o foco. Deixa de ir para a célula, para ir um programa. Deixa de ir para a célula, para ir um show. Fecha a célula. Aqui pode não acontecer isso. Deus ajuda, aqui em Fortaleza não acontece. Mas lá em Maceió, quando dá dia de sábado, que tem um show lá no ginásio Fernando Collor, a gente fica vigiando, telefonando para supervisor, passa esse povo, agilize a célula para tarde, mas não feche célula para ir atrás de show. Show é evento, e evento é evento, irmãos. Passa, depois não fica nada, só fica o bolso vazio. É uma realidade. Às vezes você não quer investir R$20 para fazer um lanche numa célula, mas vai para um show, gasta 50, paga o ingresso, paga o lanche, paga transporte, e é evento. No outro dia desapareceu tudo. Não tem nada que fique, mas vidas, irmãos. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E a nossa missão é investir em vidas. Não devemos ser enganados pelos discursos de grupos organizados. Tantos grupos organizados. É LGBT, é grupo de lésbica, é grupo de homossexual. Ah, pastor, o senhor tem aversão? Tenho não. Nós amamos a todos. E a obra da igreja é amar a todos, resgatar a todos e trazê-los para os braços de Jesus. Mas não podemos, irmãos, compactuar com essas distorções diabólicas e demoníacas, porque a igreja vive alerta e em santidade. Não podemos ser enganados pela mídia, pela internet e todos os seus recursos. As ferramentas são boas, WhatsApp, e tem tanta coisa boa, Facebook, mas nós precisamos usar para a glória de Deus. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então o que é bom, aleluia, use, meu irmão, bombardeie, convidando as pessoas para a sua célula, diga que lá tem alguém especial, vai ter alguém especial na sua célula, e quando ele chegar lá, quem é? É Jesus. É Jesus o DNA da célula, ele vai estar lá. Então use todas as ferramentas que estão à sua disposição, telefone, mande e-mail, mande WhatsApp, mande tudo que você tem, Instagram, o melhor que você tiver, use, coloca para a glória de Deus, meu irmão, e Deus vai te abençoar grandissimamente. E nós temos um supervisor de área aqui, que está conosco, o Cisino. Cisino, quantas células já tem na tua área, Cisino? 20 células, mas Cisino usa, ele ensinou essa turma a usar. O pessoal, quando é véspera das células, é mensagem para todo canto. O Alain também é outro que usa tremendamente as ferramentas. Faz assim com a mão, Alain. Isso, o Alain tem bombardeado tudo que é de célula, é supervisor de setor e também faz parte do presbitério de Betânia. Então, meu irmão, nós temos que usar essas ferramentas. Ah, não, para bater papo. Ficar até 2, 3 horas da manhã batendo papo. Ai, que miséria queima. Diga assim, miséria queima, irmão. Não é para isso que Deus tem dado à igreja do Senhor. Deus tem dado para que a igreja esteja alerta e use todos esses recursos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não podemos dormir diante do perigo que nos ronda,
porque o texto, ou seja, o versículo 6 é muito claro, ele diz, pois é, por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Essas coisas erradas, irmãos. A igreja tem raiva, a igreja tem ódio de grupo A. Não, a igreja ama todos. E a igreja quer que todos sejam alcançados pela palavra do Senhor Jesus. Mas é todos mesmo. Mas para isso, nós precisamos estar em alerta. A igreja deve estar em alerta e viver na luz para cumprir as ordens do Senhor. Conforme está lá em Mateus 5, 13 e 14. Os seus irmãos sabem de cor. Que diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar sem sabor, na linguagem de hoje, né? Que é insípido, uma palavra tão difícil, né? Tão difícil. Se o sal se tornar sem sabor, para nada mais serve, a não ser para ser o quê? Lançado fora e ser pisado pelos homens. A luz é boa para clarear, para iluminar, mas se colocar uma lâmpada dessa debaixo de uma caixa de papelão, pode ter ruptor que ela não vai clarear nada, não vai iluminar nada. E Jesus estava dizendo isso, que você e eu temos o papel de sal, de salgar com o testemunho, com a palavra, com a nossa vida. Você e eu precisamos ser sal. Ele diz também que você e eu precisamos ser luz. Eu gosto de usar esse eu, essa primeira pessoa, meu irmão, porque se a gente não for na frente, eu sei que o pastor Dias Júnior aqui ele sai desbravando. Esses pastores, amigos meus irmãozão, Paulo, né, Edinho, tá? O Daniel, esses irmãozão, sei que vocês aqui são verdadeiros tratores de esteira, e tem que ser mesmo, para a honra e glória do nome de Jesus. Pode aplaudir, querido. Tem que ser, porque ali em Betânia nós temos também pessoas que dão a vida, não tem para não, meus irmãos. Então a igreja, ela deve viver na luz de Cristo, não deve se embaraçar com nada. Trevas é para demônio, escuridão é para barata, é para sujeira. A igreja deve viver na luz de Cristo Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês são a luz do mundo. Nós somos luz, irmãos, temos que ser luzeiros, tem que sair daqui desse Tadel brilhando para a glória de Deus. As pessoas, ao olhar para a sua face, olhar para o seu semblante, vão dizer, o que aconteceu? Ele disse, não, é Jesus, é o Espírito Santo na minha vida, e Ele também quer salvar você, Ele quer te transformar para a honra e glória do nome do Senhor. Não tem segredo, irmão, é vida na vida, amém? Nós como líderes, supervisores, auxiliares, hospedeiros, membros de célula, nós precisamos. Jesus conta com você. Diga para quem está ao seu lado, Jesus conta com você. E conta mesmo, comigo, com você, com cada um de nós. A igreja em alerta vive para cumprir as ordens do Senhor. Queridos, para mim um dos maiores mandamentos que está na palavra no Novo Testamento foi depois da ressurreição do Senhor. Foi a grande comissão. Quando Jesus reúne seus discípulos, que Ele está prestes a subir aos céus, ser ascenso aos céus, Ele reúne e diz, ide e fazei discípulos de todas as gentes. E batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine esses discípulos a fazer todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, queridos, aí, meu irmão, a bênção é depois que a gente cumpre o que Jesus mandou. Não é verdade? Tem gente aí só querendo bênção. Sim, mas você está cumprindo? Você está ganhando vidas para Jesus? Você está discipulando vidas nas tuas células para Jesus? Você está ensinando esses discípulos a amarem, a fazerem a vontade de Jesus? Sim, pastor, pois a bênção vem. Pode ter certeza. Ela é natural, não precisa você correr atrás não, elas vão te seguir. As bênçãos do Senhor vão te seguir. A tua família vai ser uma família abençoada.
Alguém perguntou para mim, mas pastor, qual é o segredo que o senhor tem uma família tão abençoada? O senhor tem 2 filhos pastores, você tem um filho adorador, tem uma nora pastora, tá certo? Tem um genro pastor, tá? Tem outra nora que é líder de célula apaixonada, tem 6 netos, todos 6 servindo ao Senhor. Daqui a pouco o meu neto vai se casar dia 5 de dezembro, o primeiro neto, e casando com uma menina apaixonada por Jesus. Pensar que não vem bisnetos apaixonados por Jesus. Qual foi o segredo? O segredo, eu faço como Joana Wesley. O segredo é que pastora Cristina e eu passamos na frente de Satanás e começamos a ensinar os nossos filhos, desde a mais tenra idade, a servir e a amar a Jesus. Ensina, meu irmão, teus filhos biológicos, teus filhos espirituais, a amar, a servir a Jesus e a igreja, e eles vão amar plenitude cada dia mais. Nosso discipulador estava dizendo ali no Tadeu, estava ligadão, antenado, eu não falei nada. Tem hora que eu não gosto de falar, eu gosto de ouvir. Estava falando, eu estava ali antenado. Nós temos o nosso papel ensinar bem, não ensinar as pessoas a amar Jesus, dizer que os discípulos são de Jesus, mas ensinar eles a amar a nossa liderança, ao pastor titular, aos pastores auxiliares, aos supervisores de área, aos supervisores de setor, aos líderes de célula, aos auxiliares. Vamos ensiná-los a amar, porque quando vier os vendavais, quando vier os pescadores de aquário, não vão conseguir levá-los, porque eles vão amar a Jesus e vão amar a plenitude, para a honra e glória do nome do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor, que Ele merece. A igreja que vive em santidade, que vive em alerta, ela faz discípulos, e faz discípulos parecidos com Jesus, meu irmão. A nossa meta, a minha meta, a sua meta, o nosso alvo como igreja, como discípulos, é gerar discípulos e discípulas parecidos com Jesus. E aí, no discipulado, imprimir o caráter de Cristo na vida desses discípulos. As nossas igrejas estão cheias dos dons do Espírito. É lindo os dons do Espírito. É dom de língua, é dom de revelação, é dom... Mas se não tiver o caráter de Cristo, é uma lata velha fazendo barulho. Pode vir os dons sobre o seu povo, Senhor. Pode revestir sua igreja, encher sua igreja, não tem problema. Mas antes, discipulador, discipuladora, imprima o caráter de Cristo na vida dos discípulos de Jesus, que Ele tem te confiado, na célula, na supervisão, seja onde for, imprima o caráter do Senhor Jesus. Nós precisamos, Jesus precisa de discípulos e discípulas com o seu caráter aqui na terra, para que aonde Ele passe, as pessoas olhem como aquela mulher olhou para Eliseu. Eis que aquele que passa por nós é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Eles precisam ver em nós isso, o que aquela mulher viu em Eliseu. Um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, para a glória do nome do Senhor. Ai, querido, a igreja ensina esses discípulos aqui a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amar, ter declaração de amor. Eu, antes de começar a orar, eu começo a declarar que eu amo mais ao papai. E eu gosto de declarar chamando Deus de papai, na intimidade, declarando que o amo, declaro que amo a Jesus, declaro que amo ao Espírito Santo. É uma declaração de amor, pois nossos discípulos precisam amar a Jesus dessa maneira. Precisam amar ao Pai, amar ao Filho, amar ao Espírito Santo e amar a sua igreja local, para que quando vier os ventos, vierem sacudir, vier a chuva, vier a tempestade, eles possam estar firmados na rocha que é Jesus. Nada possa abalar a fé de cada um deles. Mas nós temos também que ensinar os nossos discípulos, a igreja que vive alerta em santidade, ela ensina os seus discípulos a viver em santidade. Amém, amados? Viver em santidade, viver em pureza. Mas ensina outra coisa, submissão, obediência à nossa liderança. Não adianta, irmão, minha irmã, você dizer que é cheio
de Deus, cheio do Espírito, e ser um rebelde, ser um desobediente, Tem que fazer como aquelas irmãs da Coreia. Quando o pastor Paul Chu estava muito doente, ele era jovem pastor nessa época. Ele estava muito doente. E ele ficou um período sem poder ir na igreja. E ele começou a se preocupar, e ele começou a orar, mesmo doente, pedindo a Deus uma estratégia para a igreja não parar. E veio a visão dos pequenos grupos das células. E aí ele orou, e aí ele escreveu aquelas palavras de edificação que a gente manda nos malotes da célula, nos envelopes. Escreveu e mandou chamar a liderança dos homens. Por que os homens? Porque lá na Ásia, naqueles lugares, são os países que não valorizam muito a mulher. Está abrindo. Glória a Deus por isso, amém? Mas antes era muito fechado, sem valorizar a mulher. Então chamou a liderança dos homens, os diáconos, os presbíteros da igreja, para mostrar para eles a visão que Deus tinha dado para ele. Mostrou toda a visão, disse como é que ia ser, e disse, conto com vocês. Sabe, cada um foi dizendo assim, eu sou empresário, pastor, eu tenho minha empresa, o outro eu sou médico, eu não sou como o Dia Júnior, que está lá no consultório e sai correndo para atender um irmão da igreja, e corre para atender outro. Não sou Dia Júnior, não. Vou para meu consultório lá, outro vou para o colégio, sou diretor da escola tal, e os homens tudo deram não para o poxo. E ele naquela noite, ele passou a noite chorando diante de Deus e orando. Quando foi pela manhã, a esposa dele chegou, passou a mão na sua cabeça, disse, meu amor, convoque as mulheres. Convocou os homens, não deu certo, convoca as mulheres. E aí convocou as mulheradas, e veio as mulheres para a casa do pastor. Aí o pastor contou a visão que Deus tinha dado para eles. Quando terminou de contar, disse, e aí minhas irmãs, sabe o que elas disseram? Sim, Senhor, meu pastor. Sim, Senhor, meu pastor. Sim, Senhor, meu pastor. E aquelas mulheres começaram a ser usadas por Deus ali em Seul, na Coreia do Sul. E o que aconteceu, irmãos, foi que quando o pastor foi curado por Deus que voltou, a igreja dele já era a maior igreja da cidade. E não parou mais de crescer nunca, que os homens ficaram com vergonha e correram tudo para dentro das células. Homens e mulheres ficaram com vergonha, e aí pegaram a cobertura das mulheres. E o que é que aconteceu? Hoje é a maior igreja evangélica do mundo. Não se conhece outra igreja até hoje maior do que aquela, né? A igreja que ultrapassa 1 milhão de membros para a honra e glória do nome do Senhor. Porque houve o quê? Submissão, obediência de mulheres que entendiam que tinha que obedecer a Deus através da voz e do comando do seu pastor. Amém? Hoje é isso que Deus está querendo para explodir o crescimento do evangelho no Brasil. Porque nós, infelizmente, o Brasil vem uma geração muito misturada e as pessoas ainda não entendem direito o que é submissão, o que é obediência. Quando se fala, puxa saco, não sei o quê, não sei o quê. Não, meu irmão. É vida na vida, é aprender a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus em ação. Querido, nós temos que ensinar esses discípulos a serem fiéis em todos os níveis. Fiel no tempo, consagrar mais tempo ao Senhor. Fiel com seus líderes, obedecendo. É para fazer, vamos fazer, em nome de Jesus, porque nós estamos servindo ao Rei, né? Servos e servas, prontos para servir ao Rei Jesus. Queridos, quando isso vier a acontecer, a glória de Deus vai se estabelecer em cada povoado, em cada cidade, em cada capital, e de uma maneira muito especial aqui em Fortaleza, em Maceió, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ser fiéis, irmãos, seja fiel também, consagrando sua vida, seus dízimos, suas ofertas ao Senhor. A igreja tem compromisso, o corpo de Cristo tem compromisso, e Deus quer a nossa fidelidade. Eu aprendi uma coisa, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Se eu for infiel, Deus levanta outro. Mas eu preciso tremendamente do Senhor. Por isso, se a palavra diz, seja fiel, eu sou fiel. Se a palavra diz, seja dizimista, entrega o dízimo de tudo, eu entrego o dízimo de tudo. Tudo que passar debaixo da vara, eu consagro o dízimo. Até os presentes. Um dia eu fiz um aniversário, e aí, não sei quantos anos eu completei, nem quero falar em negócio de ano. Eu só sei que o povo da igreja estava com tanta alegria, né?
e tal, e foi tanto presente. E eu tenho uma nora que é empresária, né? A Fabiana, a esposa do Isaac, entende de preço das coisas. Levei a Fabiana lá e disse, ô Norinha, você vem aqui em casa? Vou. Traga uma máquina aí que eu preciso de uma ajuda sua. E ela foi, levou uma maquinazinha de somar. Eu digo, vamos botar preço nesses presentes tudinho aqui. Aí eu disse, isso aqui. Ela disse, é tanto, pastor. Isso aqui vale tanto. Aproximadamente é tanto. E foi somando tudo. Quando terminou, deu X. Para que o senhor quer saber? Não foi presente? Eu disse, é porque eu quero consagrar o dízimo de todos esses presentes. Deus não deu? É dele. Tem que ser fiel, é dele. Cara, mas essa não foi dado por Deus? Os irmãos não tiraram daquilo que Deus tinha dado a cada um deles? Foi ou não foi? Então, como é que vai chegar na minha mão? Eu não vou dizimar. Dizimar e ofertar. Fabiana é testemunha disso. Ela somou tudo, tudo. Então, aprendi lá em Levítico que tudo que passa debaixo da vara, eu tenho que consagrar ao Senhor. Era lindo. Gente, o povo de Israel, eles faziam, entregavam o dízimo assim, ó. Estava lá no curral das ovelhas, aí o dono mandava os seus funcionários contar, com a vara. Aí ia passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é do Senhor, separa. Debaixo da vara. Não tinha negócio de sair escolhendo os ruins para o Senhor, não. Tocava os animais, ia consagrando. Toda vez que contava 10, aquele 10º pertencia ao Senhor dos Exércitos. Amém? Para mantimento da obra de Deus, dos sacerdotes, dos levitas, de todos que faziam o ministério do templo, da consagração. Não é diferente hoje. Eu fiquei emocionado aqui com esse prédio, com essa estrutura tão bonita que Deus deu aos irmãos, mas custa caro. E Deus quer provar a nossa fidelidade. Amém, irmão? Ele quer provar a nossa fidelidade. Então, os nossos discípulos precisam aprender. Como é que você vai ensinar a fidelidade se você for infiel? O teu discípulo vai ficar troncho, ou troncho igual a você. Um infiel, uma infiel igual a você. Ele só pode ser fiel, ela só pode ser fiel se nós formos fiéis como discipuladores. Sim ou não, irmão? Só vai ser apaixonado por vida se eu for apaixonado por vida. Eu corro atrás de vidas. Eu corro atrás de vida. Já aconteceu, de eu estar num lugar de carro e passar uma pessoa, o Espírito Santo mandar eu falar de Jesus e convidar para a célula ou para a celebração, e eu corro atrás, tem vezes que eu esqueço o carro. Eu vou atrás. Quando a célula estava em minha casa, eu saía, eu ficava de bituca, porque é uma rua que todo mundo tem portão eletrônico. Então você tinha que ficar. Tinha vez que eu vinha chegando, quando via o portão do vizinho abrir, eu parava meu carro ligeiro, corria para ir falar com o vizinho, porque esses portões eletrônicos são bons, mas eles têm uma barreira de relacionamento muito grande. As pessoas já estão dentro de um carro com vidro fumê, sai. Então é luta. Então tem que ter paixão, tem que ter isso. Então nós temos que estar prontos para a vinda do Senhor Jesus. Nós e nossos discípulos precisamos estar prontos em santidades para a vinda do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, ninguém sabe. Há um mês e pouco atrás, aquela tragédia que aconteceu perto de Betânia, tem quanto tempo mais ou menos lá? Da Mara. 2 meses. Uma menina se converteu a Jesus na célula. Adolescente. Irmão, não se preocupe não que eu não passo meu horário. Foi 8h30 que foi me dado. Então, uma menina chamada Mara aceitou Jesus. E Betânia está numa localização que não difere muito dessas partes, 2 partes aqui do Papicu que eu andei, né? Aqui está na área nobre, né? Mas eu andei num lugar aí que é muito parecido lá com Vergel, com Betânia, né, pastor Dias? Aquelas que nós andamos lá uma vez. Então, e lá é assim também. E são pessoas maravilhosas que precisam de Jesus. E Deus nos mandou para lá, como mandou plenitude para aqui, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são importantes para o Senhor. Deus não olha alma rica nem alma pobre. Deus olha do céu e quer salvar o homem na sua totalidade. Amém, amados? E aquela menina se converteu na célula do Wellison e do Sandro. Na época era a célula do Wellison e do Sandro. E aquela menina tinha um relacionamento feio com um rapaz que não era confiável, rapaz que usava drogas, né, e não tinha Jesus. Pronto, quem usava droga, Jesus salva, se liberta e é nova criatura. Não é o problema da droga, era que ele não tinha Jesus mesmo. E depois que ela converteu-se a Jesus,
ela terminou o relacionamento. Ela disse, eu quero servir Jesus. E deu um cartão vermelho. E o camarada não se conformou. Não se conformou e ele fez tanta maldade com a menina. Que um dia ele pegou a menina, jogou dentro do carro a pulso e estuprou a menina. Coisa terrível. Ela denunciou na delegacia da mulher, mas infelizmente, hoje a nossa justiça está muito falha. O cara era para ter sido preso, até se converter e mudar de vida, para Deus libertar ele de lá, não é verdade? Tinha que estar preso, soltaram. E quando foi 2 meses atrás, Mara vinha para a igreja sorrindo, alegre e feliz, com a Bíblia na mão, pastor Dias. Faltando 150 metros para a porta da igreja, foi abordada por ele. Ele parou o carro, abordou e já foi atirando. Deu 3 tiros fatais na menina, no pescoço, na cabeça. O Alain, mas a pastora Jane, pastor Antônio Filho liberou rapidamente a pastora Jane e o irmão Alain para dar socorro. Quando eles chegaram lá, o dono da padaria do bairro já tinha colocado em cima do carro. O dono da padaria tem um carro, uma picape. Não esperaram nem para o negócio de chegar a ambulância. Não esperaram, não. Foi imediatamente para ver se salvava a vida de Mara. Mas quando foi terminando de chegar no HGE, Mara faleceu. A igreja estava orando pela Mara, mas chegou a notícia triste. Foi um culto assim tão pesado, tão difícil. Era pessoa chorando pelos corredores. Mas, irmãos, no outro dia, houve o culto no prédio da igreja. Quem pregou foi o pastor Antônio Filho, não foi? Eu estava viajando. O pastor Antônio Filho que pregou. E naquele dia, o Espírito Santo começou a mover. Disse, ela foi. Mas através da morte dela vai brotar muito fruto. Porque ela morreu com fidelidade ao Senhor. E houve muitas decisões, não foi? Mais de 20 decisões naquela tarde, no culto. Dá um aplauso para Jesus? Pode dar. Não pela morte da Mara, mas pelas vidas que se renderam a Jesus. E queridos, e para você que é adolescente, que é jovem, vai algo muito lindo que o Espírito Santo está fazendo lá em Betânia. Eles começaram a orar pelos colégios. E essa Mara e muitos outros foram alcançados no colégio. Eles criaram uma célula dentro do colégio. E a diretora, Deus abriu o coração da diretora, que ela dá a oportunidade uma vez por semana para fazer a célula. Geralmente ela tira uma aula para a célula acontecer. E sabe o que está acontecendo? A última vez que aconteceu a célula lá, nós tivemos também muitas decisões. Quantas, filho? 16 decisões lá na célula do colégio. E você vê no telão da igreja, aquela célula, aquele jovem tudo inflamado por Jesus, adorando. Estão levando o ministério de adoração para os colégios, Edinho. Estão levando o ministério de adoração, está bombando. E agora os jovens estão se estimulando, já estão levando para outros colégios. Naquele outro colégio da Praça Padre Cícero, a pastora Jane já foi falar na célula há 15 dias atrás. Deus está fazendo algo diferente. Quer dizer, a morte de Mara, em vez do diabo amedrontar a igreja, amedrontar os adolescentes, amedrontar os jovens, aconteceu diferente. Eles disseram, agora nós vamos multiplicar. A célula vai se multiplicar. Irmãos, eles fizeram música própria e adentraram, na hora da multiplicação, adentraram entre jovens e adolescentes, 39. A célula que era a Mara era membro, multiplicou com 39, pastor Dias. 13, 3 células de 13. Só não multiplicou por mais porque não tinha liderança ainda preparada, porque foi muito rápido o mover do Espírito. Então, nós glorificamos a Deus porque tem que haver santidade, tem que haver paixão por vidas, por almas. E é isso que Deus está fazendo aqui. E vai fazer muito mais, porque isso é só o começo, meus irmãos. Eu aprendi isso com o pastor Dias Júnior. É só o começo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero agora concluir, assim, concluir que a igreja vive em alerta, ela não perde a oportunidade. O nosso procedimento, irmãos, ou seja, o texto diz assim, lá em Efésios, no mesmo capítulo, versículo 18, ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você não vai ter tempo, minha irmã, você não vai ter tempo, meu irmão,
de estar ouvindo esses cochichos, né, essas fofocas. Não, porque você vai dizer igual a Neemias: eu estou realizando uma grande obra em plenitude e eu não posso perder tempo. Os meus olhos estão focados em Jesus e a minha célula vai crescer, minha célula vai se multiplicar, eu vou discipular, nós vamos discipular e a glória de Deus já está se manifestando aqui. Você não tem tempo a perder, meu irmão. Eu não tenho tempo a perder, não. O diabo está derrotado. Eu vou estar me envolvendo com essas coisinhas pequenas, picuinhas. Não vou me embriagar com essas coisas. Eu vou estar olhando para o alto, estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nosso procedimento, ou seja, o nosso caráter vai falar mais alto do que as palavras. Não devemos perder nenhuma oportunidade de transmitir o Senhor Jesus. A igreja usou a morte da Mara para injetar a visão, a paixão por Jesus e mostrar para a juventude que Jesus é a resposta. A droga mata, o cigarro mata, relacionamentos pecaminosos matam, como foi o da Mara, né? Porque tinha um relacionamento promíscuo com um indivíduo terrível. Ela saiu, mas ele não saiu. Ela se converteu a Jesus, mas ele estava convertido aos demônios. Então, quando ele saiu, ele terminou de matar a menina. 40 segundos depois, ele deu um tiro no ouvido e se suicidou. Antes, uma quadra depois, o Isaac estava descendo do carro com a Fabiana, o nosso filho caçula, e ele estava no carro dele. Quando ele viu os estampidos, ele disse para a Fabiana: fica dentro do carro, não desce. E ele disse que segurou ali um pouquinho a esposa, quando pensou que não, já ouviu o quarto tiro. O quarto tiro já foi ele dando um tiro no ouvido, né, e nós ficamos sentidos, porque ele não teve a oportunidade de conhecer a Jesus. A Mara teve. A Mara está brotando em muitos frutos para a glória de Deus. Mas ele, infelizmente, a morte dele não nos causou alegria, nos causou dor, nos causou tristeza. A Polícia Nacional teve no nosso gabinete, né, querendo fazer algumas perguntas a mim e ao pastor Antônio. Eu disse para eles: olha, eu sinto muito. A gente não tem nada mais a falar nesse caso. Perdemos uma menina preciosa e esse rapaz... estão dizendo, pastor, que foi alguém que veio atrás e o matou. Eu digo: mas isso é conversa de quem não quer fazer nada, né? Porque ele se matou, acabou. Ele se suicidou. É muita coincidência. Eu já vi um pistoleiro atrás dele, para quando ele matasse a menina, o pistoleiro matar. Não existe isso. Um policial experiente da Força Nacional veio... Eu digo: meu amigo, isso não tem condição não, pelo amor de Deus. Se suicidou, acabou, coitado. Morreu eternamente. Precisamos estar alerta 24 horas e evitar todo entretenimento que nos leve ao sono espiritual, que é comparado à embriaguez. Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, queridos, finalmente precisamos ser essa igreja viva, alerta, cheia do Espírito Santo, procurando com autoridade as verdades divinas. Está pregando para as pessoas, dizer: Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos dizer às pessoas que só há um caminho, só há uma verdade que liberta, que perdoa, que salva, que transforma, e essa verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos falar para as pessoas que o homem sem Deus está perdido, o homem sem Deus está afastado, né? Porque a palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória e da presença de Deus. Mas precisamos dizer para as pessoas que elas precisam abrir o coração. Jesus está cheio de amor, Jesus morreu por elas, morreu por nós na cruz do Calvário, e elas precisam abrir o coração, abrir a porta para receber Jesus. Essa missão é tua, igreja, é nossa como igreja, como corpo do Senhor, porque nós aprendemos na visão do MDA que ovelha gera ovelha. Se nós queremos salvar as pessoas, você tem que sair da sua zona de conforto e começar a ganhar, começar a discipular, começar a multiplicar para a honra e glória do nome do Senhor. Essa é a missão da igreja, viver alerta e viver em santidade. Que Deus, assim, possa abençoar grandissimamente a igreja do nosso coração, plenitude,
que de fato a plenitude de Deus se complete em cada coração. Que você tenha uma vida plena, cheia da glória e do Espírito Santo. E que esse cheio vá transbordando em outras vidas, irmãos. Eu acredito que quando um servo de Deus, a serva de Deus, está cheio do Espírito, vai transbordando e vai atingindo outras vidas para a glória de Deus. Quando a igreja está cheia do Espírito, é como o rio, quando vai passando e as águas vão saindo devagarinho. Não é aquela enchente, não. São águas normais que vão abençoando e vão regando a terra. E as ribanceiras vão frutificando, vai dando fruto para alimentar as nações, diz a palavra do Senhor. Então, que Deus possa abençoar, meu irmão. Deus possa abençoar, minha irmã. Deus possa abençoar, meu pastor Dias Júnior, sua equipe tão preciosa. Toda a equipe de plenitude que receba a bênção do Senhor. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé nesse momento. Eu não sei se há visitantes, mas uma coisa eu sei, que eu não deixo de fazer o apelo. Se há alguém entre nós que ainda não conheceu esse amor tremendo de Jesus, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, Jesus está dizendo para você: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu vou entrar na sua vida, vou fazer morada contigo, vou cear com você, vou jantar com você, e você jantará comigo. Se alguém nessa noite que quer confessar a Jesus como seu Senhor, como seu bendito e glorioso Salvador, dê um passo e venha para frente, que nós queremos orar por você. Há alguém nessa noite que veio e foi tocado pela palavra de Deus e quer iniciar uma nova vida com Jesus? Saia do seu lugar, corajosamente, e receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Saia. Alguém? Líder de célula, se você trouxe visitante, meu irmão supervisor, supervisora, você que é membro de uma célula, trouxe alguém com você? Então, se trouxe, convida ele ou ela, se ele quer receber Jesus, é uma ótima oportunidade. E você já sai cuidando dele daqui. Já sai cuidando dela daqui para a glória de Deus. Eu não vou insistir. Que Deus abençoe. De fato, Deus mandou trazer essa palavra para a igreja. Tá? Deus mandou trazer essa palavra para a igreja. E eu não podia ser desobediente. Tá? Quando o meu pastor ontem me convidou, hoje cedo telefonei para o meu secretário, digo: você me manda esse esboço, tal, que eu preguei em Betânia, quer ver? 31 de agosto de 2014. Tá? Pastor Maxwell, muito precioso, da igreja Betânia, no Clima Bom. Ele fez lá uma conferência e me deu esse tema. Ele disse: não sei se o pastor Nilton também foi convidado nessa conferência e ele deu esse tema para você. Deu não, né? Mas ele convidou alguns pastores e deu o tema para todo mundo. Disse: cada um vai pregar na noite com esse tema. E me deu o tema, e aí eu disse: bom, o restante Deus vai dar. Deus deu o texto, deu a mensagem, deu a palavra. E aí, quando eu senti que era algo muito forte da parte de Deus, eu disse: eu vou pregar em algumas igrejas que Deus mandar. A Deus toda a glória. E aí ontem, meu pastorzão me convidou, eu disse: eu prego. Ele disse: pastor, você ou o pastor Antônio Filho? Disse: eu prego mesmo. Já, pastor Antônio Filho, para a próxima. Que Deus assim abençoe. Dá um aplauso para Jesus. Aleluia. Que palavra, irmãos. Eu tenho aprendido a amar muito esse homem de Deus aqui. E a sua família. Viu, querido? Eu muito, meu pastor. E o senhor não pode sair daqui sem orar. Viu? Sem orar por nós. Amém? Pela nossa vida. Eu queria, eu não sei os irmãos, mas eu queria que o pastor Antônio pudesse orar pela minha vida. E se os irmãos querem receber essa oração, depois de uma palavra dessa, né? Eu queria que vocês saíssem do lugar de vocês, porque eu vou ir para baixo. Eu vou me ajoelhar e eu quero receber essa oração. Amém? O irmão pode se ajoelhar onde você, se ele não quiser vir à frente, pode se ajoelhar onde você está também. Tá certo? É importante. Se você foi quebrantado, se a palavra tocou a sua vida,
Se ajoelha, porque ao se ajoelhar, você está dizendo que está pronto para servir ao Senhor com mais intensidade, com mais alegria, com mais propósito. Fechemos os nossos olhos. Deus amado, Deus eterno, a Tua presença é real nesse lugar, Senhor. Deus, nós fomos tocados pelo Senhor nessa noite, Jesus. Recebemos uma visitação do Teu Espírito, Senhor, enquanto falávamos, Senhor. Unção poderosa, maravilhosa, Deus. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que cada filho Teu, cada Tua filha, ó Deus, filha Tua, seja impactada, Senhor. E que, ó Deus, a unção de amor às almas possa recair sobre cada um deles, Pai. Que, ó Deus e Pai, ó Deus, os pastores e pastoras, supervisores e supervisoras, líderes e auxiliares, hospedeiros, membros de células, Senhor, sejam tocados pelo Senhor, para amarem vidas, Senhor, ganharem vidas e cuidar bem de cada uma delas, Pai. Deus, nós queremos viver em santidade, nós queremos viver em propósito diante do Senhor, Pai. Pai de amor, Pai querido, nós reconhecemos que Teu é o poder, a honra e a glória, e nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor revista meu discipulador, pastor Dias Júnior, de muito amor, Senhor, muita paixão, para que junto com esse rebanho, o Senhor realize uma grande obra em Fortaleza, em Eusébio, em todo o estado do Ceará, e aonde Ele colocar a mão, Senhor, que haja da parte do Senhor multiplicação para a glória do Teu santo nome. Nós oramos pela pastora Angélica, pelos seus filhinhos, pais, filhinhos do Teu servo, Senhor, pela vida dos nossos discipuladores, Pai. Ele já orou no início, mas eu oro por ele, pela pastora Angélica e por todos os meus irmãos de plenitude, ó Deus, todos aqueles que são da nossa família espiritual, que o Teu amor esteja sobre eles, que a Tua graça seja derramada de uma maneira tremenda em cada coração, Senhor, para que assim, ó Deus e Pai, nós possamos estar vendo Teu reino crescer. Todo o nosso propósito é o reino do Senhor. Nós não temos nada, Senhor, não vamos levar nada daqui, mas nós queremos levar nossas mãos cheias de vidas para o Senhor. Ó Deus, a nossa coroa vai ser vidas, Pai. A coroa de plenitude é vidas para o Senhor. Pai, portanto, abençoa essa igreja tão preciosa, seu pastor e todos os irmãos. Nós oramos e os abençoamos, e o fazemos isto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.